versículo de número 12. Nós vamos em Mateus, depois nós vamos ler o versículo em Josué. Mateus capítulo 11, versículo 12. Oremos, amadíssimo Deus, eterno Pai. Não é qualquer livro que vai ser lido agora, não é qualquer livro que vai ser pregado agora. Repreende, ó Pai, todo espírito de desatenção, que nós possamos sair daqui com a palavra fincada no nosso coração, para produzirmos frutos e sermos abençoados. Eu te entrego, Senhor, nas tuas mãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Mateus 11, 12 diz assim: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Aí vamos lá para Josué. Josué 1, capítulo 6. Não precisa nem abrir, só acompanha só a leitura. Não precisa nem abrir. Josué 1, 6 diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Que jurei a seus pais que lhe daria. Podem sentar. A palavra que Deus me deu hoje pela manhã é esforço. Esforço. Eu estava hoje pela manhã, antes de ir não, depois que eu voltei do monte, nós fomos cedo para o monte. Depois que eu voltei do monte, eu liguei a televisão e comecei a ver, estava passando Olimpíada, né? Eu acho que eu estou ficando velho, eu estou ficando emotivo. Eu chorava vendo aquele pessoal do Brasil lutando para ganhar uma medalha. Sabe, eu vi o esforço de uma judó com uma menina que venceu muita coisa, teve que passar por muita coisa para conseguir uma medalha de bronze, nem de ouro nem de prata, de bronze, né? E ela chorava copiosamente porque ela relatava o quanto de esforço ela teve que ter para conseguir vencer. O quanto ela teve que se integrar para poder conseguir vencer. Eu vi aquela jovem, aquela Raíssa Leal, que é uma menina de skate, e essa menina, ela era para disputar o ouro, mas as competidoras, as outras atletas também, o nível delas foi muito alto, e ela estava na última etapa, estava em 5º lugar, já não podia nem pegar prata nem ouro, que estava disputando bronze, e ela trouxe a medalha de bronze na unha. A medalha de bronze veio para ela assim, né? E ela agradeceu ao céu assim. Eu vi que ela levantou a mão agradecendo a Deus, e depois estava um choro, né? E ali a gente vendo aquilo tudo, né? E se emocionando. E ali Deus começou a tratar comigo sobre esses dois versículos, né, que demonstram, né, que com o servo de Deus não é diferente. Não é diferente. Com o servo de Deus é diferente. O que eu preciso entender é que o nosso esforço é diferente, mas o crente ele tem que ter esforço. Nós vemos aqui Deus falando para Josué. Deus tinha promessa para o povo de Deus e falando que o povo ia entrar na terra prometida. E Deus vira para Josué, que entrou no lugar de Moisés, e Deus vira para Josué e fala assim: Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Quem Deus falou para ele assim? Quem que Deus falou para Josué? Olha só, Josué, eu prometi a terra, eu vou dar a terra, mas não vai ser fácil.
você vai ter que se esforçar para conquistar o que eu estou te dando. Deus tem muitas bênçãos para nos dar, mas nenhuma delas vai cair no colo de ninguém com facilidade. Deus tem muitos milagres para fazer, mas nenhum milagre que Deus faça vai vir com facilidade no colo de ninguém. Todas as bênçãos que Deus tem para nós, todos os milagres que Deus tem para nós, requer de nós esforço para conquistar. Requer de nós esforço para receber de Deus o que Ele tem para nós. É muito lindo Deus falar: eu vou fazer isso contigo. Eu vou te dar aquilo, eu vou abençoar você naquilo outro. É muito lindo Deus falar. Mas a verdade é que entre Deus falar e Ele fazer, existe uma condição. E essa condição é que eu venha me esforçar. É isso que Deus quer que nós venhamos entender, irmãos. A gente vem buscar a ajuda de Deus, muitas das vezes na casa de Deus, pensando que os milagres vão cair no colo, que só por eu estar dentro da igreja, que só que eu vim assistir o culto, que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer. Não é assim. Deus vai querer ver em nós esforço. Nós vemos aqui que se faz violência para poder conquistar. Se faz violência para conseguir receber. Não vai ser com facilidade, não vai ser com moleza não, irmãos. Deus, Ele ajuda quem verdadeiramente quer ajuda. E eu só sendo para Deus que quer ajuda, se eu pedir ajuda a Ele. Se eu pedir ajuda, Deus está pronto para ajudar. Mas mesmo assim, requer esforço. Mesmo assim, requer esforço. Naamã era um homem leproso, doente, enfermo, gravemente. A lepra é um mal terrível. Aí uma jovem uma jovem que foi trabalhar de escravo na casa de Naamã, vira para a mulher da Naamã e fala assim: na minha terra tem um profeta. Na minha terra tem um profeta de Deus, que se meu Senhor for lá, ele sai curado. Naamã, feliz da vida, foi lá atrás do profeta. Aí Naamã, ele chega e o profeta manda falar para ele: olha, ele tem que dar 7 mergulhos no rio. Naamã se revolta, sabe por quê? Naamã queria que o profeta chegasse para ele e falasse: ser curado, e na mesma hora ele fosse limpo. E é esse sentimento que esse povo hoje tem, é de chegar na igreja e a enfermidade sair, é de chegar na igreja e o marido ser salvo, é de chegar na igreja e o filho ser liberto. É esse sentimento que o povo de hoje tem, o mesmo de Naamã. Ou seja, receber o milagre sem esforço, receber o milagre sem fazer nada. A ordem do profeta era simples: só dá 7 mergulhos. Aí Naamã começa a botar impossibilidade. É igual o povo de hoje. Existe desculpa para tudo. Existe desculpa para não ir na igreja, existe desculpa para não orar, existe desculpa para não ler a Bíblia, existe desculpa para não fazer isso, existe desculpa para não fazer aquilo. Tem uma porção de desculpa. Era só 7 mergulhos, mais nada. Não, mas eu não vou mergulhar porque o rio está sujo. Na minha terra tem rio mais limpo.
Não vou mergulhar porque é muita humilhação. É muitas desculpas. E o povo hoje em dia é igual. É muita desculpa não fazer o que Deus quer. É muita desculpa para não fazer o que Deus manda. E se Naamã ele não obedece na 7 mergulhos, ele estava leproso até hoje. Naamã, ele tem que fazer a parte dele, ele tem que se esforçar para ele conquistar a cura dele. Não adianta ir só atrás de Deus pedir ajuda. É o princípio. É o princípio. Como eu estou aqui para ajudar todo mundo. A minha parte aqui o que é? Ajudar vocês, eu estou para isso, ajudar todo mundo. Só que é o seguinte, irmão. A gente ajuda quem vem pedir ajuda. Quem vem pedir ajuda, a gente ajuda. Se não vier pedir ajuda, a gente entende que a pessoa não quer ajuda, ou não quer falar, ou não quer. A decisão é de cada um. Agora, se a pessoa procurar pedir ajuda, vamos dar. Já esses dias, ontem, sei lá, pediu ajuda para orar, né? Aí orar, só que eu falei para ela, escreve no papel uma lista que ela pediu para orar pela torcida do Flamengo toda, maior multidão para orar, ora pela tia, ora pela tua tia, ora pelo não sei quem, ora pelo... Aí é difícil a gente gravar, é difícil a gente pedir tudo de uma vez só. Eu falo uma lista das pessoas, das necessidades, e ela falou assim, pastor, vai ser 2 folhas frente e verso. Então faz aí que a gente, né, hoje já ficou um monte, a gente ora, né, tem o nome de Deus e tal, então assim, faz a lista que a gente leva com a gente. Então quando a pessoa procura, a gente ajuda, né? Esse é o princípio. Com Deus é a mesma coisa. Se a gente não procurar Deus, irmão, não vai ter ajuda, irmão. É sempre assim. Vai cair na mesma situação dos ímpios, que é o que? A misericórdia. Aí cai na misericórdia, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ou seja, por que o ladrão não morre? Porque a misericórdia do Senhor está sobre a vida dele. Vai morrer como Deus achar que deve morrer. Por que a prostituta não morre? Porque a misericórdia do Senhor está sobre ela, para dar a oportunidade dela se salvar. Então essas pessoas querem a misericórdia do Senhor. Agora, quando eu procuro a Deus pedindo ajuda, esse é o princípio. O princípio é esse: é eu ir atrás de Deus para pedir ajuda. Eu vou atrás do Senhor para pedir ajuda a Ele. Mas aí, quando eu chego até Ele, eu tenho a minha parte a ser feita. Aquela mulher que eu tenho usado muito ela como exemplo aqui no fluxo de sangue, ela foi curada de imediato quando tocou na hora de Jesus, porque ela já tinha se esforçado antes. Ela teve que vencer uma multidão para chegar perto de Jesus. Só pelo esforço dela, só pela entrega dela, só por tudo aquilo que ela teve que passar para chegar em Jesus, só em tocar nele ela foi curada. Eu tenho que entender que existe uma necessidade de eu mostrar esforço para Deus. Ontem na palavra que eu peguei lá no irmão Vanildo, eu estava falando. Eu falei sobre o último salmo. O último salmo diz assim: todo ser que respira louve ao Senhor. Eu estava falando que louvar o Senhor não é com a boca, não. Louvar ao Senhor é com as minhas atitudes, com as minhas ações. É quando eu sei o que eu devo fazer. É quando eu sei que eu devo falar. É quando eu ando em obediência. É quando eu largo as coisas erradas.
é quando eu abro mão das coisas que não agradam a Deus, é quando eu começo a fazer o que Ele quer, eu começo a fazer o que Ele manda. É esse o verdadeiro louvor. E a Bíblia fala também que o Senhor, Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Adorador é aquele que louva, Ele adora. E Deus está procurando os verdadeiros, porque tem que adorar em espírito e em verdade, ou seja, tem que estar na obediência. Porque eu na obediência, quando eu peço ajuda, eu recebo. Eu na obediência, quando eu vou atrás de Deus, eu sou curado. Eu na obediência, quando eu vou atrás de Deus, Ele me atende. É isso que eu preciso entender nessa noite. É o tal do esforço. É o que eu estava falando ontem lá. Nós estamos vendo um dia muito ruim na face da terra, porque os próprios crentes, eles estão sendo cristão de boca e não estão sendo cristão de atitude. De boca. Eu falei lá, eu dei lá o testemunho do Uber que eu peguei, eu falei para vocês aqui, que ele falou que podia beber, que não sei o que, e eu arrebentei com ele na emenda. Falei, é crente, conferencista falando besteira. Tem muito crente de boca falando besteira, irmão. Tem muito crente de boca na desobediência, sem obedecer a Deus, irmão. É muita coisa. É muita coisa. E às vezes quer ensinar os outros. E às vezes quer repreender os outros. A Bíblia fala, você que olha o cisco no olho dos outros, não vê a trave que está no teu. A pessoa ela vê o erro dos outros, mas é absurdo como ela não vê, às vezes, o erro maior que está na vida dela. Nós estamos vivendo dias de muita dificuldade, irmão. O testemunho do Alisson triste. O Alisson tem uma loja de material de construção. Ele faz, de vez em quando ele fala isso. Isso é triste. Ele falou que o povo que mais deve é ele. O povo que compra não paga o crente. O macumbeiro paga, o católico paga, o ateu paga. O povo que mais compra e não paga são os crentes. Olha que coisa horrível. O nome disso é crente de boca. Nós estamos vivendo dias de muita dificuldade, porque o verdadeiro louvor, o verdadeiro adorador é aquele que louva a Deus com atitude. Com atitude. É esse o verdadeiro louvor a Deus, com atitude. A minha atitude mostra quem eu sou para Deus. A minha atitude mostra que se eu pedir a Deus uma ajuda, eu recebo ou não. Essa é a verdade, irmão. Deus, Ele está pronto para ajudar. Deus, Ele está pronto para fazer. Ele está pronto, mas na obediência. Saul da obediência. Saul saiu da presença. Saul saiu do querer de Deus, a ponto de Deus falar para Moisés: Por que você ora? Por que você ora? Samuel, Deus falou para Samuel, Moisés não responde bobeira. Deus falou para Samuel: por que você ora por Saul se eu já o rejeitei? Por que você ora por Saul se eu já o rejeitei? Irmão, olha só o que faz a pessoa sair da vontade de Deus, sair do querer de Deus, sair da obediência de Deus. O profeta está orando por Saul e Deus falou assim: não ora mais por ele, porque eu já rejeitei ele. Tanto que o final de Saul foi se matando, ou seja,
Quem se mata não vai para o céu. Olha a seriedade do que é isso, irmão. E aí, o que Deus Ele fala para nós nessa noite é: temos que nos esforçar. Temos que nos esforçar. Nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta querer que Deus faça dele. Não adianta querer como Naamã, que queria que o profeta orasse e tudo acabasse. O profeta orasse e o mal saísse. Não é assim. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que ter atitude, eu tenho que ter esforço. É como a irmã estava falando ontem lá com a gente lá. Ser cristão não é fácil. Não é fácil ser cristão. Ser cristão é negar a si mesmo. Foi o que eu falei para ela lá. Eu falei: pois é, a Bíblia fala que aquele que quiser, Jesus fala que aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Negar a si mesmo é fazer aquilo que não quer fazer, é se esforçar para fazer o que é certo, é se esforçar para largar a maconha, é se esforçar para largar a cocaína, é se esforçar para largar a bebida, é se esforçar para largar a prostituição, é se esforçar para largar as coisas erradas, é se esforçar. Isso é negar a si mesmo. E é isso que nós temos que entender, irmão. Nós não fomos chamados para ser igual ao mundo. Nós fomos chamados para ser diferentes do mundo. Então nós temos que ter esse entendimento. O entendimento da obediência. O entendimento de andar no caminho de Deus. De andar na obediência de Deus. Por quê? Porque Ele tem prazer em abençoar. Ele tem promessas para se cumprir. Tem louvor que eu não concordo. Esse louvor que diz que quem tem promessa de Deus não é muito bonito esse louvor. Quem tem promessa de Deus não morre, não morre. Vai no cemitério, tem a opção de gente que morreu cheio de promessa. E a promessa não se cumpriu. Agora a promessa não se cumpriu por quê? A culpa de Deus? Claro que não. Claro que não. Por quê? Se eu não me esforçar, se eu não fizer a minha parte, não vai ter promessa certa. Deus, Ele é cumpridor de promessa, a partir do princípio que eu faça a minha parte para receber a promessa. Se eu não fizer a minha parte para receber a promessa, eu vou para um caixão sem promessa nenhuma. É isso que eu tenho que entender. Tem uma parte que eu tenho que fazer. Tem a minha parte nessa história. Até para chegar no céu, eu tenho que fazer meu papel. Eu tenho que me esforçar. Apocalipse faz: aquele que chegar até o fim, dar-lhe a coroa da vitória. Tem que se esforçar até o final. Tem que se esforçar até o final. Quer receber de Deus? Se esforça até o final. Quer ser abençoado? Se esforça até o final. Começa a caminhar na obediência. Começa a viver na obediência. Começa a buscar na obediência. Começa a cultuar na obediência. Tem gente que não está nem aí, irmão. Está rasgando a Bíblia e vivendo do jeito que quer, irmão. Vivendo do jeito que quer. Tem gente que está rasgando a Bíblia e fazendo o que quer. E fazendo o que quer. E não é assim. Não é assim. Eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Eu não estou aqui para viver da maneira que eu quero, não. A vida com Jesus é a vida de abrir mão. É a vida de abrir mão. É a vida de entrar no querer de Deus, no querer dele.
Para quê? Para que quando eu vá buscar ajuda, eu tenha. Assim que é. Eu tenho um amigo que ele estava falando comigo essa semana. Ele falou que tem 3 amigos dele que tem mais de um ano pediu ajuda financeira para ele, uma ajuda. Ele emprestou dinheiro para os 3. Ele falou que nenhum dos 3 pagou. Nenhum dos 3 pagou. Aí ele falou assim, pastor, foi ruim, eu perdi o dinheiro. Mas sabe qual é o lado bom dessa história? Não vem mais me pedir. A mim não me pede mais. Então, o que acontece? Com Jesus não é diferente não. Se eu tiver no débito com Jesus, não adianta ir lá pedir a Ele não. Não adianta. Se eu estiver devendo a obediência a Deus, não adianta ir lá pedir ajuda. Por quê? Porque eu estou devendo a Ele. Eu estou devendo a Ele. Eu estou devendo a Ele comprometimento, eu estou devendo a Ele compromisso, eu estou devendo a Ele amor, eu estou devendo a Ele muita coisa, mas eu quero ajuda. No âmbito espiritual é a mesma coisa, irmão. O amigo está errado? Não. Os caras pediram ajuda, ele ajudou os amigos. Na hora dos amigos devolver, pagar ele, os amigos não pagou. Ele falou, ficou com ele dos R$9.000, mas tá legal. Pô, tranquilo, só que nem vem mais, porque agora ele falou, pastor, nem cobrei. Nem cobrei, tem uma condição de nem cobrei. Deixei para lá. Entendeu? Porque agora eu sei que me livrei, porque esses daí não vão vir mais até mim. E é o que está acontecendo, irmão. Tem gente que tem vergonha de chegar até Deus, de orar, de pedir ajuda a Deus, porque sabe que está com a vida errada. Mas mesmo assim, não quer se acertar. Mesmo assim, não quer olhar para si mesmo e falar assim, eu estou errando, eu vou voltar, eu vou acertar o caminho, porque eu vou nele e ele vai me ajudar. Porque eu vou nele, ele vai me ouvir. É na obediência, irmão. É na obediência. E a obediência vem com esforço. Vem com esforço. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil estar no culto. Não é fácil largar tudo. Hoje à tarde, eu estava em casa, deitado, um sono diria infernal, doido para tirar um cochilo, e não posso dormir. Por quê? Porque eu tenho que estar na igreja. Se eu dormir, puder o tempo, a hora, vou direto, não estou aqui no culto. Então, hoje à tarde eu estava assim, lutando para não dormir, porque eu sabia que ia dar ruim. Então, é guerra, é luta, é esforço. Para quê? Para fazer aquilo que agrada a Deus. Para estar debaixo da obediência de Deus. Se eu entender isso, muita coisa muda na nossa vida. Se eu entender isso, muita coisa vira na nossa vida. Muita coisa. Muita coisa. Porque senão eu vou estar vivendo o Evangelho, irmão, que não vai dar nada para mim em troca. Por que não vai dar nada? Porque a vida com Deus é assim. Olha só, para eu colher em Deus, eu tenho que plantar. A Bíblia fala que aquele que planta, ele colhe. Óbvio que isso fala sobre vida financeira. Mas vamos tirar a financeira, vamos entrar no espiritual. Aquele que planta, colhe no espírito. Se eu não planto nada, eu não colho. Não tem como chegar para Jesus, Jesus, me dá aí 1 tonelada de laranja. Aí Jesus vai virar e fala assim, vem cá, você plantou laranja?
Eu não vi plantação de montão de laranja. Como é que fica laranja? Eu tenho aqui laranja para quem plantou laranja. Você não plantou, vai ficar sem laranja. E para plantar é com esforço. A Bíblia vai falar que aquele que joga semente chorando, o que é chorando? É esforço. Chorar está querendo dizer que é sofrimento, é com esforço, é com dor, é com dificuldade. Aquele que joga boa semente chorando, volta colhendo seus feixes sorrindo. Só que o povo, ele quer colher sorrindo, sem sequer ter plantado. Aí fica difícil. Como é que eu quero colher alguma coisa rindo se eu não plantei foi nada? Os dias são maus. Nós temos que aprender o caminho do céu, irmão. Nós temos que aprender o caminho do céu. Essa é a minha luta nessa porta aberta aqui. É mostrar o caminho do céu. Eu não estou aqui preocupado se você vai ficar milionário, se vai morar na Barra ou se vai morar de frente para o mar. Eu estou preocupado em mostrar o caminho do céu. E o caminho do céu é com esforço, vivendo a obediência. Enquanto a gente estiver desobedecendo, nós estamos errando o caminho do céu. Seja qual for a obediência, irmão, seja qual for a nossa área, enquanto a gente estiver teimando na desobediência, nós vamos por um caminho que não vai ser o do céu. E essa é a minha maior preocupação, essa é a minha maior luta, para mostrar para a igreja que se não se esforçar, não vai chegar a lugar nenhum. Que você possa entender isso nessa noite, e que você possa meditar nessa palavra, e entender que nós sempre temos que fazer mais. Nós sempre temos que fazer mais, para que a gente possa conquistar o reino dos céus. Se coloque em pé em nome de Jesus, que eu vou orar.